Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fabiano Gomes. Vamos lá para mais um vídeo da nossa série Pitada Gráfica, onde eu venho ensinando os conceitos básicos da análise gráfica para quem ainda não conhece e para quem tem interesse nessa atividade de análise gráfica, de fazer operações na Bolsa de Valores através da análise gráfica, possa entender como funciona essa atividade, como que a gente se baseia no gráfico para encontrar oportunidades de operações na Bolsa de Valores, ok? E hoje o assunto que nós vamos falar é sobre suportes e resistências. Suportes e resistências são assuntos muito importantes e muito relevantes da análise gráfica. Na minha opinião, um dos assuntos mais importantes que precisa ser conhecido para poder fazer operações na Bolsa de Valores. Saber identificar regiões de suporte e resistência é um bom passo, um bom caminho para conseguir fazer a leitura do movimento do preço de um determinado ativo na Bolsa, ok? Então vamos lá. O que são suportes e resistências, né? São regiões de força do preço, são regiões onde o preço, quando ele chega até essa região, ele encontra uma força contrária ao movimento que ele vinha fazendo, né? Se o preço vinha caindo, em um determinado momento ele para de cair e começa a subir, porque naquela região onde ele parou de cair, ele encontrou uma força compradora, ou seja, contrária ao movimento de queda, ao movimento vendedor que vinha acontecendo, e essa força compradora começa a impulsionar o preço para cima, e aí ele começa a mudar a direção dele. Essas regiões elas são formadas pela memória dos participantes. No passado, quando o preço encontrou força nessas regiões, é porque ali não existia interesse de uma das partes em continuar negociando além daquele preço que vinha sendo negociado naquela região. Por exemplo, quando o preço vem caindo e encontra uma determinada região de suporte, ou na verdade o que ele encontra ali é uma ausência de ordens de venda, de vendedores querendo vender aquele ativo mais barato do que aquilo, os compradores começam a se dispor a pagar mais caro por aquele ativo e com isso vão impulsionando o preço para cima. A mesma coisa acontece quando esse preço sobe e em um determinado momento ele encontra uma região com ausência de compradores, onde compradores não querem mais pagar mais caro por aquele ativo naquele momento. E aí os vendedores começam a aceitar vender esse ativo mais barato e o preço começa a cair. Esse movimento forma um desenho no gráfico que a gente consegue observar claramente, mas ele é formado também pela memória dos participantes. A gente se lembra, quem acompanha o mercado, quem acompanha um ativo bem de perto, acaba registrando na memória aquela região de preço onde o preço parou, né? Nos dando uma sensação, eu poderia dizer assim, de que ali o preço estava caro demais, né? E por isso ele começou a cair, ou que ele estava barato demais em uma determinada região e começou a subir, tá? Essas regiões, como eu expliquei, elas são marcadas pela ausência de compradores ou de vendedores. Quando o preço começa a cair, em um determinado momento, os compradores, quando o preço começa a subir em um determinado momento, os compradores eles começam a ficar mais escassos naquela região. Eles não aceitam mais pagar por um preço mais alto do que aquele. E aí os vendedores aceitam vender mais barato, impulsionando o preço para baixo. Da mesma forma, acontece quando o preço vem caindo e quando ele encontra uma determinada região onde não existem mais vendedores dispostos a oferecer aos seus ativos
por preços mais baixos, os compradores passam a aceitar pagar mais caro e assim começam a impulsionar o preço para cima. E isso faz com que o movimento do preço faça esse zigue-zague, né, que a gente comentou nos vídeos anteriores, e vá formando topos e fundos, ora direcionais, ora laterais, mas sempre formando topos e fundos, porque em algum momento os compradores ou os vendedores sumiram de uma determinada região, perderam o interesse em comprar mais caro ou em vender mais barato naquelas regiões. Esses movimentos de compradores e vendedores vão formando padrões gráficos, vão formando desenhos no gráfico que a gente consegue observar e utilizar para identificar possíveis oportunidades de compra ou de venda no futuro, ok? Então, essas regiões são regiões onde o preço muda de direção, são regiões que a gente consegue identificar com clareza no gráfico. Olhando para o gráfico, a gente já consegue identificar que o preço bateu naquela região e se afastou dela, né? Ele não continuou caindo, se ele viesse caindo, ou não continuou subindo, se ele estivesse subindo. Tá? Os suportes, eles são regiões de interesse dos compradores. Então, eu costumo relacionar o suporte ao chão, né? Ao chão de uma casa, por exemplo. Né? O suporte ele é o chão, o preço ele vem caindo e em um determinado momento ele encontra o chão daquela região. E isso significa que ali existem mais compradores interessados em negociar do que vendedores, mais compradores interessados em pagar mais caro por aquele ativo do que vendedores interessados a vender mais barato. E as resistências, elas são regiões onde existem maior interesse de vendedores. E eu costumo relacionar as resistências como o teto de uma casa. Né? O suporte é o chão, a resistência é o teto. Quando o preço vem subindo, impulsionada pelos compradores, em um determinado ponto, quando ele atinge esse teto, ele encontra mais vendedores dispostos a vender aquele produto, aquele ativo mais barato, do que compradores interessados em pagar mais caro. Então, quando eu tenho mais vendedores interessados, eles acabam impulsionando o preço para baixo. Então, se vocês quiserem fazer essa associação que eu faço, eu acho muito interessante, facilitou muito para mim esse entendimento, né? Relacionar o suporte como o chão, a resistência como o teto. E entender que esse chão e esse teto, eles imprimem força, né? Assim como numa casa, por exemplo, eu não consigo furar o teto ou ultrapassar o teto dessa casa com facilidade, né? Não é apenas chegar naquele teto que eu vou passar para cima dele. Existe uma força ali, uma laje ali que imprime força contrária a esse movimento de subida. Assim como o chão, né, da casa, quando eu toco o chão da casa, dificilmente eu consigo passar para baixo dele. Eu vou encontrar uma resistência muito forte ali, uma força muito grande ali que vai me impulsionar na direção contrária. Então, essa associação de suporte com o chão e resistência com o teto facilita bastante o entendimento desse conceito, né, de que ali e nessas regiões existe uma força que impede a gente de passar com facilidade para além dela, né? E que ela acaba impulsionando o preço na direção contrária, ok? Quanto mais vezes o preço voltar até essas regiões, mais forte elas se tornam. Isso significa que o preço, voltando várias vezes naquela região, ele tentou ultrapassar aquela região várias vezes, e todas as vezes que ele encontrou essas regiões, ele encontrou uma força contrária impulsionando o preço na direção oposta. Isso
torna aquela região cada vez mais difícil, né? Os compradores, por exemplo, bateram na resistência ou no teto mais de uma vez. Eles tentaram furar aquela região mais de uma vez e não conseguiram, né? Isso significa que quando os compradores conseguirem ultrapassar aquela região, esse movimento se torna um pouco mais consistente, porque depois de tanto tentar ultrapassar aquela região, finalmente eles conseguiram ultrapassar aquela região. E aí isso indica que o preço deva, a partir dali, seguir um movimento acima daquela região e não voltar abaixo daquela região, tá? Isso é uma possibilidade, né? Não é uma regra exata. Não é que sempre quando acontecer isso, o preço vai respeitar esse movimento, mas estatisticamente existe uma probabilidade maior de que esse padrão aconteça quando esse movimento acontecer. Quando mais vezes o preço tentou furar uma determinada região, seja ela de suporte ou de resistência, e depois, quando ele fura, indica que aquela região que era muito forte, que segurou o preço durante muito tempo, agora foi rompida e tende a impulsionar o preço naquela direção dali para frente, ok? Toda resistência ou suporte, ele é um topo e um fundo, tá? Ou seja, toda resistência ela é formada por um topo e todo suporte é formado por um fundo. Lembram-se dos topos e fundos que nós vimos em alguns vídeos anteriores. Mas nem todo topo e fundo forma um suporte ou uma resistência. Lembre-se que o preço ele se movimenta constantemente fazendo zigue-zague para cima e para baixo. E quando ele se movimenta para cima e para baixo, ele vai formando pequenos topos e fundos, mas nem todos esses topos e fundos podem ser considerados regiões de suporte e resistência. Para que seja considerado uma região de suporte ou resistência, é preciso que aquela região ou aquele topo ou aquele fundo tenha uma força do mercado colocada ali. Se for uma região, um topo, se for um topo, ele vai ser considerado uma resistência quando ele mostrar que o preço se afastou dali por um determinado período, né? O preço ele subiu, encontrou uma determinada região e se afastou dela. Quanto mais o preço se afasta por um período daquela região, mais clara fica aquela região sendo uma resistência ou, no caso contrário, né, do chão, um suporte. Né? Quando o preço cai, toca numa determinada região e se afasta dela, ele acaba formando um fundo ali mais claro visualmente para a gente, que indica que ali se tornou uma região mesmo de suporte, que segurou o preço, impulsionou o preço em uma direção contrária, ok? Os suportes e resistências a gente pode encontrar em diversos locais no gráfico, mas principalmente em topos e fundos. Os suportes encontrados em topos e fundos são linhas ou regiões horizontais que a gente traça no gráfico, que a gente demarca no gráfico para poder identificar essas regiões como regiões de interesse do preço para que ele imprima um movimento contrário. Então, topos e fundos são as principais regiões onde a gente encontra suporte e resistência. São aquelas regiões onde os suportes e as resistências são mais confiáveis, colocam mais força no movimento do preço, ok? Mas a gente encontra também suporte e resistência em um conceito chamado mudança de polaridade, que eu vou explicar no próximo slide. Ele também está relacionado, esse conceito está relacionado com topos e fundos, mas de uma forma um pouco diferente, e eu vou explicar daqui alguns minutos para vocês. Tá? A gente pode encontrar ainda
suportes e resistências em regiões de Fibonacci, em retrações de Fibonacci ou projeções de Fibonacci, que é um assunto que a gente vai ver um pouco mais para frente, é um pouco mais avançado, a gente vai chegar até ele. Tá? Linhas de tendência de alta ou de baixa também são conceitos da análise gráfica que podem ser considerados como regiões de suporte e de resistência, com menos intensidade, com menos força, com menos relevância do que topos e fundos, mas também pode ser considerado. Tá? Indicadores como médias móveis também acabam fazendo essa função em alguns momentos de suporte ou de resistência. E indicadores que marcam pontos de pivô no gráfico também têm essa mesma característica. Tá? Podem ser considerados como pontos de suporte e de resistência. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que essas regiões são formadas. Né? Então, vamos imaginar que o preço vinha caindo, né? Por algum motivo ele vinha caindo, em um determinado momento ele começa a subir, né? E se afasta daquele ponto mais baixo onde o preço parou de cair. E ali então se forma um chão chamado de suporte. Tá? Esse movimento de finalização da queda, vamos dizer assim, e início de um movimento de alta, esse impulso do movimento de alta, ele é causado por uma força compradora maior do que vendedora naquela região. Isso acontece pela ausência de vendedores. Quando o preço ele chega até essa região aqui, ele não encontra mais vendedores dispostos a oferecer aquele ativo a preços mais baixos do que os que vinham sendo negociados aqui. Os vendedores eles somem dessa região de preço aqui. Não tem mais ninguém querendo vender abaixo desse preço. E aí então os compradores começam a se interessar por pagar mais caro por esse ativo, porque querem obter esse ativo e começam a pagar mais caro, mais caro, mais caro, mais caro e impulsionam o preço para cima. Esse movimento de queda que encontra uma ausência de vendedores, uma exaustão aqui do movimento de venda, acaba tornando mais interessante para os compradores pagar mais caro nesses ativos e impulsionar o preço para cima. Ok? Da mesma forma, a gente tem o suporte quando ele tem vários toques numa determinada região. Né? Então, imagina o preço caindo, ele começa a se afastar, mas se afasta pouquinho, volta naquela região, se afasta, volta naquela região, e ali vai se formando um chão, vai se formando um suporte. Né? O preço ele cai, se afasta, tenta cair nessa região novamente, se afasta, tenta novamente furar essa região, mas toda vez que ele volta nessa região, ele não encontra vendedores aqui, né? Ofertas de venda a preços mais baixos do que esses encontrados nessa região. E aí ele acaba sendo impulsionado pelos compradores que passam a se interessar a pagar mais caro por esse ativo e isso vai fazendo o preço se afastar dessa região. Tá? Então, quanto mais toques existirem nessas regiões de suporte, mais forte essa região se torna. Né? Mais chance dessa região impulsionar o preço para a direção contrária e mais chances também quando o preço finalmente romper essa região dele se encaminhar para a direção contrária aqui para baixo, ok? O mesmo conceito se aplica à resistência, né? O preço vinha subindo, encontrou alguma força nessa região de venda, forma uma resistência, forma um teto nesse ponto chamado de resistência. Nesse momento não existe mais compradores interessados em pagar mais caro por esse ativo.
as ordens de compra ou as ofertas aqui sumiram nessa região de preço. Não tem mais nenhum comprador querendo pagar mais caro por esse ativo. E aí os vendedores que precisam vender esse ativo começam a oferecer a preços mais baixos. E aí o preço começa a cair, impulsionando ele para baixo, fazendo com que ele se afaste dessa região. Então existe aqui uma ausência de compradores que faz com que os vendedores aceitem vender mais barato, produzindo essa força vendedora que impulsiona o preço na direção contrária. O mesmo se aplica quando o preço toca essas regiões com mais frequência. Né? Existe aqui o preço subindo, toca na região, se afasta, toca na região, se afasta, toca e se afasta. E essa região forma uma resistência, né, com várias tentativas de rompimento, mas em todas as tentativas eles não encontram compradores interessados aqui em pagar mais caro por esse ativo, por preços acima dessa região. E isso faz com que os vendedores comecem a oferecer mais barato e impulsionar o preço para baixo. Então, quanto mais toques nessas regiões de resistência, também tornam essas regiões mais fortes, né? Com maior chance de impulsionar o preço para baixo, ou quando essas regiões com muitos toques são rompidas, torna um pouco mais consistente o movimento de alta acima dessas regiões. Então vejam que todo o movimento que forma um suporte ou uma resistência, ele é caracterizado como um fundo, no caso do suporte, ou um topo, no caso da resistência. Né? Quando o preço cai até a região de suporte, ele vai formando fundos, mas sempre numa mesma região, né? Com dificuldade de fazer fundos mais baixos do que esse. Mas dentro desses movimentos aqui, existem outros pequenos topos e fundos que são formados, como a gente viu em alguns slides anteriores, que não podem ser considerados como suporte e resistência. Né? Suportes são regiões que imprimem força contrária do preço. Então, o preço ele precisa chegar nessa região e se afastar dessa região para que fique visível no gráfico que o preço encontrou ali uma força que impulsionou ele na direção contrária, assim como a resistência, quando o preço encontra esse teto, ele impulsiona o preço na direção contrária. Mas para chegar até encontrar esse teto, ele foi fazendo topos e fundos pequenininhos, e mesmo quando ele começa a se afastar, ele vai fazendo topos e fundos curtinhos, mas esses não são considerados suporte e resistência. Suporte e resistência tem que ser visível no gráfico, tem que ficar claro para a gente que ali existe um topo, um fundo ou um topo, né? Claramente perceptível ali para que a gente consiga definir como suporte e resistência, ok? E aí, um conceito bastante interessante sobre suporte e resistência é o conceito de mudança de polaridade. Esse conceito ele é muito interessante, muito importante, porque ele mostra para a gente quando uma região de suporte passa a se tornar uma resistência ou uma região de resistência passa a se tornar um suporte. Então vamos imaginar que o preço vinha caindo, encontrou uma dificuldade de passar daquela região, se afastou, tentou novamente, se afastou, e aí ele começa a formar ali uma região de suporte. Né? O preço desceu, não conseguiu passar além dessa região, se afastou, tentou novamente voltar nessa região, se afastou, formando aqui uma região de suporte. Mas em um determinado momento, esse preço vai conseguir ultrapassar essa região. Ele vai acabar rompendo essa região de suporte e caindo além dessa região. Né? Então, a gente diz que esse suporte agora foi rompido.
esse suporte foi rompido e o preço está agora abaixo desse suporte. Se ele está abaixo e ele começar a subir, o que ele vai encontrar aqui, então, não é mais um suporte, e sim uma resistência. Quando ele voltar para tentar ultrapassar essa região, esse suporte que tinha o preço trabalhando acima dele foi rompido e agora o preço passa a trabalhar abaixo dele. Então, esse suporte vira uma resistência. Quando o preço está acima de uma região, essa região é um suporte para esse preço. Quando o preço está abaixo de uma região, essa região se torna uma resistência para esse preço. E isso acontece quando o preço rompe essas regiões de um lado para o outro, ok? Da mesma forma como quando a gente tem uma resistência formada em um ponto do gráfico, onde o preço subiu, se afastou, subiu novamente até aquela região, se afastou, em um determinado momento ele consegue ultrapassar essa região, ele rompe essa região. E aí nós dizemos que essa resistência foi rompida. Se essa resistência foi rompida, agora o preço está trabalhando acima dessa região. E o que era uma resistência para o preço, que estava abaixo dessa região, agora vira um suporte, porque o preço passa a trabalhar acima dessa região. Então, é como se o preço estivesse aqui tocando no teto e em um determinado momento ele rompe esse teto e esse teto agora passa a ser o chão desse preço. E aí, esse preço, essa região, agora é chamada de suporte, ok? Quando o preço está abaixo de uma região, essa região é uma resistência. Quando o preço está trabalhando acima dessa região, essa região passa a ser um suporte, ok? Esse conceito é muito importante porque a gente, acompanhando o movimento do preço, a gente sabe que essa região está imprimindo força contrária ao preço quando ele está afastando o preço dali, né? Seja na resistência, seja no suporte. Agora, quando essa região ela é rompida, precisamos entender que essa região agora não faz mais o papel de resistência. Agora ela vai mudar a polaridade dela. Antes ela imprimia força vendedora nessa região. Agora não. Essa força vendedora foi derrubada e agora ela vai começar a imprimir força compradora. Quando o preço voltar nessa região, ele vai encontrar aqui uma ausência maior de vendedores e maior interesse de compradores, que vai fazer o preço ser impulsionado para cima, ok? Esse é o conceito de suporte e resistência. É um conceito muito importante, é um conceito que precisa ficar claro para todo mundo que vai operar na Bolsa de Valores através de análise gráfica. Praticar esse conceito no gráfico, em identificar essas regiões no gráfico, é muito importante, é um exercício muito importante que vai facilitar bastante a forma como vocês operam, a forma como vocês fazem a leitura do preço no gráfico, ok? No próximo vídeo eu vou falar de um outro conceito da análise gráfica chamado de pivô. É também um conceito muito interessante que dá grandes sinais para a gente de direção do preço e eu vou explicar ele para vocês em detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem os seus comentários abaixo do vídeo, façam as suas observações e sigam o nosso canal. Clique no sininho para que vocês recebam as notificações dos próximos vídeos, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.